Era sempre um privilégio poder estar no maior evento de ténis português e sim, tentava apoiar os tenistas que mais gostava e foi sempre uma das boas memórias que eu tinha. Penso que temos um leque de jogadores muito bom, com muito talento e espero que no futuro possamos ter ainda mais jogadores na elite do ténis mundial. João Sousa nasceu em Guimarães em março de 89. É o melhor tenista português de sempre. O único a atingir o top 30 do ranking mundial e a ganhar 4 torneios do ATP World Tour. Conhecido como o Conquistador, deixou o circuito profissional em abril deste ano, aos 35 anos, pelo que esta nossa conversa de hoje, na qual faremos uma retrospectiva da sua carreira e falaremos sobre os seus projetos para o futuro, não poderia vir em melhor altura. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Durante 26 episódios, batemos bolas com os melhores. Ainda se lembra? Fizemos uma viagem aos anos 80. Uma geração que tornou sonhos em realidade, que se desafiou, que deu a volta por cima, que deixou a sua marca no tempo. Será que se lembra? Como na BMW trabalhamos e trabalhamos todos os dias para que as suas melhores emoções sejam passadas ao volante? Como os melhores desportivos e os melhores clássicos nos inspiraram a conduzir? Como todas as boas histórias, esta conta-se sozinha. De clássico em clássico chegámos à inovação e aos novos modelos elétricos que, também eles, nos abriram uma porta para o futuro. Um futuro que nos orgulhamos de deixar às próximas gerações. Será que se lembra da última vez que sorriu ao volante? Game, set, match. BMW. Pelo prazer de conduzir. Olá João, bem-vindo ao podcast. Francisco. Obrigado pelo convite. É ótimo ter-te aqui hoje. Olha João, depois desta minha longa introdução, como é que foi este momento em que decidiste deixar o ténis profissional? Foi uma coisa muito pensada. Como podes imaginar, depois de tantos anos dedicados ao ténis desde criança, eu jogo ténis desde que tinha... Portanto, eu comecei a jogar com 6 anos e acabei com 35. Portanto, são quase 30 anos dedicados ao ténis. E obviamente dedicados só mesmo à modalidade foi quando fui para Barcelona com 15 anos. E portanto foi uma decisão muito, muito pensada. Tinha que ter muitas coisas em conta, obviamente todo o esforço que eu fiz para ser aquilo que sou hoje. Eu costumo dizer que eu sou o que o ténis me deixou ser, não é? E portanto o ténis deu-me tudo o que eu tenho na vida e portanto foi uma decisão muito difícil, provavelmente das decisões mais difíceis da minha vida, que é deixar de jogar ténis ao mais alto nível. Eu sempre disse que isto foi um até já, não um adeus, porque realmente o ténis vai estar sempre presente na minha vida, de uma forma ou de outra. Deixas de jogar profissionalmente, portanto vai ficar na tua vida, mas deixas de fazer de outra maneira, claro. Ou seja, a nível competitivo vou deixar, aliás, já deixei de jogar. Como sabem, o Estoril Open deste ano foi o meu último torneio, e portanto a parte competitiva deixei de lado, apesar de ser muito competitivo em outros aspectos, mas a parte competitiva do ténis já era algo que me superava. Sempre foste competitivo? Sempre fui muitíssimo competitivo. Desde os 6 anos? Desde os 6 anos, acho que desde que nasci, desde só, enfim, jogar às cartas já sou competitivo, portanto é um nível muito, muito alto. Isso é uma coisa tua ou os teus pais também são assim ou incutiram-te isso? Não, eu acho que é um bocadinho uma coisa minha. O meu irmão, por exemplo, não é tão competitivo como eu, portanto eu acho que é um bocadinho... Teu irmão mais velho, mais novo? É mais novo, eu tenho um irmão mais novo, 2 anos. Mas é algo que eu acho que nasce um bocadinho ou constrói-se de alguma forma essa vertente competitiva que eu acho que é fundamental para se ingrar, não só no desporto mas também na vida. Foi o teu pai que joga ténis ou que jogava ténis na altura e que passou a ter esse gosto? Sim, a paixão do ténis veio através do meu pai. O meu pai começou a jogar ténis com 30 anos, já muito tarde, e portanto eu quando era miúdo comecei a ir com ele, enfim, aos fins de semana quando eu ia jogar com os amigos, e eu lembro-me de estar às vezes à espera durante 1 hora só para poder jogar ali 1 ou 2 minutos. Ele dizia-me sempre: se estiveres quietinho aí no teu sítio e te portares bem, eu depois no fim jogo contigo. Portanto eu estava ali 1 hora à espera só para ter aquele bocadinho
de jogo com ele. E enfim, a partir daí comecei a ganhar essa paixão pelo ténis. Depois, com 6 anos, já me inscreveu no Clube de Ténis de Guimarães, onde comecei a jogar com o meu treinador na altura, que era o Luís Miguel Coutinho. E portanto foi aí que começou essa paixão. Mas sim, o meu pai sempre foi o pilar principal de eu gostar de ténis e de me apaixonar pelo ténis. E a tua mãe apoiou-te sempre, mas mais de te ver nos torneios e à medida que ias crescendo? Não, ambos me apoiaram sempre muitíssimo. Sim. A minha mãe era a parte mais sofredora, o meu pai era Tem que haver alguém sempre exatamente, o meu pai era a parte mais exigente. Mas sim, ambos sempre me impulsionaram ou de certa maneira incentivaram a fazer aquilo que eu queria, e a verdade é que eu desde pequeno que mostrei uma paixão gigante pelo ténis e acabou por ser uma verdadeira paixão. E como é que foste conjugando essa parte da competição e de querer ir mais longe com os estudos e com outras coisas típicas? Sim, foi um desafio bastante grande, porque na altura, enfim, não havia uma equivalência, digamos, da parte desportiva com a parte escolar, e portanto os meus pais sempre foram muito apologistas de eu seguir os estudos rigorosamente, porque é algo importante, e continua a ser, como é óbvio. E portanto, na altura eu lembro-me que era difícil. Eu tenho uma história muito engraçada que eu era bom aluno, a verdade é que eu era muito bom aluno, tirava sempre 4 e 5, e o único 3 que eu tirei foi a educação física, porque faltava às aulas e portanto... Porquê é que faltavas? Por causa dos treinos. Okay. Eu, às vezes eu fazia da manhã, não era de parte da manhã, e então às vezes tinha a educação física da parte de tarde e não ia por causa dos treinos, então tentava compaginar. E portanto havia pouca abertura em Portugal para perceber isso, ou seja, é um jogador que quer ambicionar ser um desportista de elite ou ser um desportista, não é? E havia pouca abertura nesse sentido, era muito rigoroso. Hoje em dia já é diferente em Portugal, mas na altura era difícil. Portanto tem esta história curiosa, o facto de o único 3 que eu tirei foi a educação física. Isso é surpreendente. E tu cresceste em Guimarães? Viveste em Guimarães? Eu cresci em Guimarães até aos meus 15 anos e depois optei por ir para Barcelona. Os seus pais, o teu irmão, uma família muito unida, sempre passavam férias juntos? Sim, eu lembro-me, aliás, a última vez que fui de férias, a não ser este ano, férias assim um bocadinho mais compridas em família, íamos todos os anos para o Algarve. Portanto, o meu padrinho tinha lá uma casa e nós íamos, e são férias que obviamente recordo com muito carinho, porque mesmo indo de férias lembro-me de jogar com o meu pai lá num campo em Manta Rota, um campo que era super ventoso, mas eu adorava, e então íamos todos os dias jogar o nosso ténis. E foste provavelmente dando mais intensidade ao teu ténis, mais intensidade à tua vertente profissional, que na altura não era bem profissional porque ainda eras muito novo, claro. mas aspirando a isso, e chegas a uma altura e tomas uma decisão, obviamente, imagino eu, em família, não é? Com os teus pais, certo. Que é de ir para Barcelona. Exatamente. Sim, eu quando tinha 12 anos, a partir do momento em que eu fui campeão nacional, os meus pais começaram a perceber que efetivamente eu tinha algum jeito para o ténis, e então era algo que eu gostava muito, que era muito apaixonado. E nós tínhamos de tomar uma decisão em família, se efetivamente valia a pena eu ir para o estrangeiro, porque em Portugal na altura era muito difícil, estamos a falar de 2004, 2003, 2004, e portanto na altura as condições em Portugal eram muito difíceis, e nós tivemos que tomar uma decisão. O que era melhor para eu tentar ser profissional era ir lá para fora. Ir lá para fora onde estávamos indecisos entre Espanha e França. Em Espanha tinha uma cultura tenística, ainda continua a ter uma cultura tenística gigante, e portanto nós optamos por ir para Barcelona. E acho que foi uma decisão que hoje em dia foi acertada, obviamente. Tu foste quase pioneiro, porque na altura, hoje em dia já acontece mais, e há muitos miúdos que fazem esse caminho, seja de Guimarães, de Lisboa, do Porto, do Algarve, seja para Barcelona ou para outro tipo de campos. Sim, mas na altura não havia muito isso. Não havia muito, mas já tinha havido alguns atletas que tinham feito isso. Por exemplo, o Rui Machado. Já tinha feito isso, já tinha ido para Barcelona. Aliás, quando eu cheguei a Barcelona ele estava lá, na mesma academia. Eram muito poucos os que se atreviam, digamos, entre aspas, a ir para Barcelona e a tentar realmente ser jogadores. Achas que alguma vez vamos conseguir ter em Portugal algo de tipo Barcelona? Não vai ser necessário que os grandes tenistas ou os futuros grandes tenistas sejam obrigados a emigrar para esse tipo de... Eu gostaria de acreditar que sim. Acho que hoje em dia o ténis em Portugal já é visto de uma maneira diferente. Já, tanto eu como os meus colegas anteriormente,
já abrimos portas que antigamente se calhar as pessoas não achariam possíveis de abrir, e portanto eu acho que o ténis está numa boa linha de crescimento. Acho que temos muito talento em Portugal, apesar dos apoios financeiros e de patrocínios serem poucos. Temos muito talento, e há muito talento que fica pelo caminho por causa disso. O ténis infelizmente é um desporto que é dispendioso, e às vezes não é fácil de encontrar alguns apoios financeiros nesse sentido, mas eu acho que o ténis está numa boa linha de ascensão, de melhorarmos como país nesse sentido. No ténis, a Federação tem feito um bom trabalho nesse sentido, de criar oportunidades, mais torneios internacionais. Por exemplo, ao longo deste podcast houve muitas pessoas, há aqui uma linha quase de muitas pessoas que dizem que jogaram ténis quando eram mais novos, ou que começaram agora recentemente. Mas uma coisa é ser um desporto mais popular, outra coisa é ter as condições para ser profissionais e de alto rendimento, não é? Como digo, eu acho que o ter oportunidades para não ter que viajar para o estrangeiro, termos torneios internacionais, sejam Futures, Challengers, temos um ATP. Portanto, isto antigamente, quando eu jogava, não existia. Isto acaba por ser muito bom para poder formar mais atletas a querer ser profissionais. Eu lembro quando, na altura, eu, o Pedro Sousa e o Gastão éramos os únicos que queríamos ser profissionais de ténis. Portanto, hoje em dia nós temos mais de 20 miúdos, 25 miúdos a querer ser profissionais. Não quer dizer que eles cheguem ao top 100 ou que sejam top 50, enfim, cheguem à elite do ténis mundial. Mas o facto de nós termos pessoas ou miúdos a querer ser profissionais já é um grande passo. É uma mentalidade que mudou muito. E eu costumo dizer que essas crianças, jovens, que acabam por não atingir se calhar o patamar que gostariam, acabam por estar conectados com o ténis. De alguma forma, eventualmente vão ser treinadores ou vão estar ligados ao ténis. Portanto, eu acho que isso é um passo importante que a Federação deu nesse sentido. Depois, as condições de treino, há muitas condições que têm que ser melhoradas. Em termos de infraestruturas, em Portugal, eu costumo dizer que eu tive 19 anos em Barcelona, eu volto a Portugal e em termos de infraestruturas nós não temos um clube ideal, com bons campos, um bom ginásio, um bom restaurante, um bom balneário e um ambiente tenístico bom. Não temos. Nós vamos a Espanha e temos N clubes bons, com boas condições para se poder jogar ténis. Em Portugal não existe, infelizmente, um único. Achas que é algo que tu podias, pelo facto de ter já contribuído para que Portugal tivesse um bocadinho mais conhecido no mundo do ténis lá fora, podias contribuir para que isso mudasse? Eu acho que eu contribuí e outros atletas anteriormente a mim contribuímos para que o ténis fosse visto de maneira diferente e para que os objetivos dos miúdos fossem diferentes. Eu acho que hoje em dia um objetivo de uma criança que começa a jogar ténis é ganhar um ATP. Eu, quando comecei a jogar ténis, o meu objetivo era ser top 100. Portanto, era o meu objetivo. Tinha o Nuno Marques, tinha sido 86, tínhamos tido um jogador que era top 100, não é? E, portanto, eu acho que estão portas abertas com uma mentalidade diferente. Acho que a mentalidade de ser jogador profissional, de querer ser jogador profissional, mudou completamente. E isso é um passo gigante. Em termos de infraestruturas, é preciso investimento. E, infelizmente, o nosso país investe muito em Portugal. Não é uma crítica, atenção, mas é verdade que os outros esportes são postos de lado. E isso temos que fazer uma retrospectiva e perceber que a aposta no desporto, não só no futebol, é fundamental. E para mim é a melhor maneira de levar o nome de Portugal lá para fora, uma delas é o desporto e a cultura. E portanto eu acho que nós portugueses, Portugal neste caso, deveria perceber, e eu acho que há um trabalho gigante a fazer. Nós vemos os nossos companheiros aqui, os espanhóis, vizinhos, eles são bons em tudo no desporto, tudo. Não há um único desporto que eles não sejam bons, porque eles investiram muito tempo e muito dinheiro. É uma questão de investimento ou é uma questão de mentalidade? Por exemplo, recentemente, quando a Seleção Nacional Espanhola ganhou o Europeu, o de futebol, o Alcaraz ganhou também no mesmo dia o Wimbledon. No dia seguinte, os jornais desportivos davam quase tanto destaque a um feito como ao outro. Claro que sim. E isso é porque realmente é um povo que achou, ok, gostamos muito de futebol, somos obcecados por futebol, mas há mais desportos além do futebol. Existe uma cultura desportiva completamente diferente. Ou seja, eles têm referências e essas referências são cuidadas ao máximo. Ou seja, não existem críticas quase para um Alcaraz, se um Alcaraz perde nos quartos de final ou se retira. Existe muito pouca crítica. Eles cuidam muito os atletas. Por exemplo, nós temos o Marc Marques do motociclismo. Ele
queria se ter retirado, por exemplo, há 3, 4 anos. E eles apoiaram-no imenso para ele continuar a fazer aquilo que gostava. Ele estava num momento muito baixo de motivação e eles apoiaram-no imenso para que ele pudesse continuar. E ele continua. Ou seja, eles cuidam muito os seus referentes. E eles têm uma cultura desportiva completamente diferente à nossa. E portanto eu acho que sim, por um lado é mentalidade e por outro também é investimento, porque nós não temos condições para formar atletas ao mais alto nível, pelo menos no ténis. Eu nos outros esportes sou um bocadinho, confesso que sou um bocadinho, não tenho conhecimento suficiente para saber isso, mas por exemplo nós temos o nosso centro de alto rendimento, que para mim não tem quaisquer condições para poder ter atletas a dormir lá. Ou seja, já ouvi imensas críticas nesse sentido. Eu, como digo, não tenho experiência pessoal porque nunca lá estive, mas sei de miúdos que estão lá alojados e não têm condições. Nem sequer para dormir lá? Não. Pelo conhecimento que tenho, não tem. Curiosamente, tu também jogaste futebol quando eras mais novo. Joguei futebol. E depois tiveste que optar e optaste pelo ténis. E porquê? Para mim, eu ficava muito chateado quando a equipa perdia e eu tinha dado o meu melhor, tinha jogado bem, não fazia sentido, na minha cabeça era muito, muito miúdo, e então percebi que o ténis só dependia mesmo de mim. Portanto, foi algo que despertou o meu interesse no facto de, ok, eu perco, sou eu a perder, ganho, sou eu a ganhar. E portanto foi um bocadinho por aí. Eu gostava muito das duas modalidades, acho que qualquer português gosta de futebol e começa a jogar futebol muito cedo. Mas depois o ténis realmente despertou em mim outras coisas que o futebol não me dava. E portanto o ser um desporto individual também, depender só de mim, é muito exigente a nível mental e isso eu gostava. Eu gosto muito dos desafios e isso sempre foi algo que me puxou. Chegas a Barcelona com 15 anos, é uma idade, os 15 anos ainda somos a adolescência, as questões hormonais, etc. O ténis, como dizias agora, é um desporto muito individual. Eu joguei ténis durante muito tempo e também acabei por não me dar muito bem em desporto de competição, na alta competição, porque temas de cabeça, não é? A parte mental, a parte emocional. E tu vais para Barcelona sozinho, portanto, mostrando que tens essa estrutura mental. Minha pergunta é, como é que isso se trabalha? Portanto, a parte física, naturalmente, treino e muito talento, obviamente, muito trabalho. E a parte mental, como é que se trabalha? Eu acho que é um processo. Eu acho que tudo isso que eu passei, o estar sozinho, não ter a minha família por perto, os amigos, ter que criar novos laços, as dificuldades de ter que passá-las sozinho, ajudou-me muito. Deu-me uma grande bagagem para o facto de, num desporto solitário, não é? Em que só dependemos de nós, tomar decisões em milésimas de segundo, enfim, lidar com o fracasso, porque o ténis é um desporto de fracasso, é um desporto de falhanço, de aceitar o falho, de às vezes não perceber porque é que falhamos, mas ter que aceitar isso, e às vezes isso não é fácil, mas isso deu-me uma bagagem gigante. O facto de eu ter ido para Barcelona sozinho deu-me uma bagagem muito grande, fazer face a todas essas montanhas, não é? Porque na vida isto são montanhas, não é tudo uma autoestrada, e portanto isso ajudou-me imenso a ter uma maturidade mental fora do comum para a idade que tinha, não é? Eu com 18 anos costumava dizer, podem-me pôr no meio do deserto que eu saio de lá, não é? E portanto... Nunca te puseram, pois não? Não, nunca, felizmente nunca me puseram. Mas eu acho que faz parte desse processo e dessa maturidade mental. E sentes que esta geração nova, estamos a falar do Alcaraz, mas há muitos outros, o Sinner, etc., trabalham mais essa vertente mental do que se trabalhava na tua altura? Sim, sem dúvida. Hoje em dia já existe conhecimento nessa área que antigamente não tínhamos. Ou seja, hoje em dia existem coaches mentais, coaches de competição. Portanto, trabalha-se de uma forma completamente diferente daquilo que se trabalhava antigamente. Há quem diga que tu eras um tenista temperamental e que canalizavas essa tua vertente mais temperamental para o bem. Concordas com isso ou não? Ou seja, há quem diga não, acho que toda a gente diz e até eu. Pronto, não sei. Sim, eu sempre fui um jogador muito emocional, tanto para bem como para mal. Mas isso ajudava muito. A verdade é que o meu fracasso, mostrar às vezes o meu fracasso, motivava-me para estar bem. E eu tinha uma capacidade incrível de estar chateado no momento, mas passado 3 segundos estar completamente focado. E acho que isso eu aprendi com o tempo a gerir. E às vezes ainda bem que eu estava chateado,
porque queria dizer que eu realmente aquilo era algo que me afetava no momento, mas que depois eu sabia lidar com isso. Mas estalar os dedos, como é que isso se faz? Como é que se passa desse... Olha, não sei, eu tinha uma capacidade completa de esquecer o momento e focar no próximo ponto, aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu ia ler o jogo, brutal. E às vezes, ao contrário do que as pessoas acham, que eu era muito emocional e que isso me prejudicava, eu era muito bom mentalmente, mesmo. E portanto às vezes eu rio-me quando as pessoas dizem porque tu começavas a queixar e desconcentravas-te e não sei o quê, e eu começo-me a rir e digo, é completamente o contrário. Eu quando estava mais apático e quando estava assim um bocadinho mais não tão motivado, aí era quando eu estava completamente perdido. Se eu tivesse aquela chama interior de me chatear e de realmente, porque era uma forma minha de, não negativa, mas de tirar a dor que tinha, de expulsar aquilo que estava a sentir, mas depois logo a seguir já estava completamente focado, e isso era o que as pessoas não percebiam muito bem. Os teus amigos também dizem que tu nunca deixaste de acreditar no teu sonho e que fizeste tudo para o alcançar. Este foco também é fundamental quando chega a um patamar tão alto num desporto como o ténis? Sim, sem dúvida, acho que é fundamental. Acho que é fundamental o acreditar sempre. Eu digo que durante toda a minha carreira nunca tive um momento em que eu quisesse desistir, e portanto isso é fundamental. Isso é incrível, sim. Isso é fundamental, porque há muitos altos e baixos e há momentos muito difíceis, e eu sempre fui muito abnegado nesse sentido de querer, de pôr objetivos, de tentar os meus objetivos, e eu mentalmente era muito exigente comigo mesmo. Eu não precisava de ninguém que me dissesse fizeste aquilo mal. Eu já tinha, a crítica já vinha de casa, ou seja, fosse da minha família ou fosse minha, mesmo minha já existia uma crítica muito grande, e portanto eu sempre fui assim muito exigente a nível físico, a nível mental, desculpa, e portanto isso ajudou-me de certa maneira a ir superando esses desafios, porque eu era dessa maneira e era muito focado naquilo que queria. Sentes que pelo facto de teres tido este foco e esta carreira fantástica, abdicaste de determinados componentes de uma vida típica de um jovem e depois de um jovem adulto, e arrependes-te disso, de alguma forma? Não me arrependo minimamente. Eu, sem dúvida, perdi muitas coisas belas da adolescência, sou consciente disso, mas o ténis deu muitas coisas boas. A oportunidade de viajar para mais de 50 países, experiências completamente culturais, completamente diferentes de uma pessoa se calhar da minha idade, e portanto acho que foi a vida que eu escolhi. Não me arrependo minimamente. O ténis deu-me tudo aquilo que eu tenho. Se tivesse outra vida, provavelmente ia fazer a vida de adolescente, mas não me arrependo minimamente daquilo que tenho, porque foi incrível. O processo foi mesmo engraçado. Falávamos há bocadinho da componente muito individual do ténis, que é um desporto que tem essa singularidade, mas é óbvio que tens também uma equipa por trás, não é? Uma equipa. Claro. Como é que se formou essa tua equipa? Acho que há uma história curiosa, diz-me tu, com o teu treinador, como é que o Frederico, não é? Sim, a minha equipa foi sempre um dos pilares mais importantes da minha carreira. O Frederico, neste caso, Frederico Marques, ele foi com o mesmo sonho como eu para Barcelona, para ser jogador de ténis, e depois percebeu que não ia chegar, e portanto optou por começar a treinar, não é? Decidiu ser treinador de ténis em Barcelona. Portanto, ele não quis regressar. Na altura, é mais velho que tu? Ele é mais velho de 3 anos. Portanto, exatamente, ele é de 86. Portanto, geração dos 80. E portanto, ele, ao contrário do desejo dos pais, que era ele regressar e voltar a fazer os estudos e ir para a universidade, ele decidiu ficar e quis ser treinador de ténis. E portanto, começou o caminho dele como treinador em 2009. E portanto, 3 anos depois, eu falei com ele e decidimos, ok, vamos tentar, porque não? Eu estava numa fase em que era em 2012, eu estava ali 190 mais ou menos, e portanto foi a partir daí que começou essa ligação. E obviamente depois nós formamos uma ligação de amizade gigante e profissional também. Portanto tivemos 12 anos juntos, é muito tempo. 12 anos, portanto, que corresponde à tua carreira. Exatamente. Ou seja, desde que eu comecei... Nunca se zangaram? Zangamos muitas vezes. Nós éramos um casal. Ou seja, ele passava muito mais tempo comigo do que com a mulher. E portanto, como deves entender, há muitos altos e baixos
motivacionais, enfim. E depois nós tínhamos a componente dos objetivos em comum, que era vencer torneios, e depois quando isso não acontecia, não é? Ele sempre teve uma coisa muito boa, que ele nunca me apontou um dedo relativamente ao meu esforço, e ao contrário também. Por isso é que eu acho que a ligação foi tão longa, que eu nunca lhe disse, olha, tu fizeste isto mal, e ele a mim nunca me disse, olha, tu fizeste isto mal. Tentámos sempre em conjunto perceber o que é que não correu tão bem. E eu acho que isso foi um dos pilares que fez com que nós nos dessemos tão bem e a relação durasse tanto. E portanto, sem dúvida, depois tenho o Marco, que era uma pessoa física em Barcelona, que também foi uma pessoa muito importante, às vezes para desabafar da relação com o Fred. Às vezes eu aproveitava o Marco para falar um bocadinho, ele dava a opinião dele, olha isto, se calhar não estás a ver da melhor maneira as coisas. E portanto, eu acho que toda a minha equipa, depois dos fisioterapeutas, viajei com vários fisioterapeutas, coaches desportivos também, mas a base, realmente o pilar foi o Frederico, do meu êxito também como tenista. Há algum momento em que tu e o Frederico perceberam que, ok, eu vou ser capaz de viver do ténis, ou tu desde o primeiro momento que chegas a Barcelona e pensaste, ok, é isto que vai ser a minha carreira e vou conseguir viver disto? Não, eu quando cheguei a Barcelona era completamente inocente daquilo que eu ia encontrar, quais iam ser as dificuldades que eu ia ter. Já era uma criança. Mais tarde, quando eu em 2012 foi o primeiro ano em que eu ganhei algum dinheiro. Portanto, eu acabei 101, se não me recordo mal, 101. Portanto, entrei no top 100, mas depois acabei o ano a 101. E foi o primeiro ano em que eu consegui fazer face às minhas despesas. E, portanto, foi aí que percebi, ok, agora nós a partir de agora vamos ter que puxar aqui um bocadinho para ver se eu começo efetivamente a ganhar algum dinheiro e também continuar a fazer aquilo que gosto, mas também obviamente tentar ganhar a vida. E portanto foi a partir daí que comecei, enfim, a perceber que o ténis realmente podia viver do ténis, de certa forma. Pedimos aos nossos convidados para trazer um objeto da sua infância, aquilo que, ou dos anos 80, que faz lembrar também aquilo que foi o seu crescimento. E tu obviamente tinhas de trazer aquilo que é referente, obviamente, digo eu, à tua vertente profissional. Quando pensaste nisso, quando nós te pedimos para trazer aqui esse objeto, haveria aqui mais algum outro objeto assim, além da raquete e das bolas de ténis, que tu pensarias mais pessoal, talvez, e menos profissional? É assim, eu sempre pensei na raquete e na bola porque realmente foram a minha vida e foram a minha infância. Eu lembro-me, eu tenho má memória, confesso, mas eu tive uma infância, não tive uma infância como os outros miúdos, não é? Ou seja, eu não tive, sei lá, o Game Boy ou a Mega Saturn, que eu lembro que existia. Portanto, eu tive muito pouco dessas coisas. E portanto, são coisas que eu mal recordo ter. Portanto, eu sinto muito presente a bola e a raquete. Ou seja, eu ia de férias, ia com a bola e com a raquete. Eu ia para a escola, ia com a bola e com a raquete, com o saco. Portanto, é uma coisa que faz sentido ser aquilo que eu sou, não é? O ténis deu-me aquilo que eu sou. E, portanto, a minha adolescência foi um bocadinho sempre o ténis, não é? Portanto, eu respirava ténis, pensava no ténis, comia ténis. Portanto, eu comia de acordo com aquilo que não devia, para não ter uma dieta fora de coisa, era a pensar no ténis. Ia dormir 9 horas a pensar no ténis porque tinha que descansar bem. Portanto, era tudo pensado por causa do ténis. Portanto, por isso é que fez sentido ser a bola e a raquete. Falando em ténis, qual é que é o momento mais alto da tua carreira? É a primeira vitória em Kuala Lumpur em 2013? É a vitória no Estoril Open? É em 2016 quando chegas a 28º do ranking? É tudo isto? É tudo isso, mas quando as pessoas me perguntam o meu maior feito, eu acho não, tenho a certeza que foi vencer o Milano Estoril Open em 2018. Aqui em Terras Luzes, em Portugal. Acho que isso é algo que as pessoas se calhar não percebem muito bem o quão difícil é jogar em casa. A pressão a que nós somos expostos, a ambição que eu tinha como jogador de poder vencer. Há muito poucos, aliás, se nós formos ver historicamente, há muitos top 10 que nunca venceram em casa. Aliás, há o Thomas Muster, que foi número 1 do mundo, nunca venceu em casa. Portanto, é realmente muito difícil nós jogarmos bem em casa, porque existem muitas vertentes. E depois, infelizmente, só temos uma oportunidade ao ano, não é? O Estoril só existe uma semana ao ano, enquanto que os espanhóis têm 2 ou 3 oportunidades. Nós realmente só temos mesmo uma. E portanto é realmente difícil. E portanto eu diria e digo que o meu maior feito foi mesmo ganhar em casa o Estoril.
Como é que foi esse momento? Tinhas lá família, amigos? Tinha tudo, tinha tudo o que havia para ter. Foi um momento único. Eu costumo dizer, foi mesmo um momento único. Oxalá possa acontecer mais vezes, mais portugueses e no futuro. A sensação que foi quando ganhas o match point? Eu costumo contar uma história muito engraçada que é dos 4 títulos que eu tenho, o match point, nós normalmente no match point estamos nervosos. O único match point em que eu não estava nervoso foi o Estoril Open. Eu sabia que ia ganhar. Porquê? Eu não sei, eu tinha um sentimento de eu ia ganhar aquele jogo. Aquilo estava, não digo que seja o destino, mas eu sabia que ia ganhar. E portanto eu lembro de estar a servir e estava completamente tranquilíssimo porque eu ia vencer, eu ia ganhar. E portanto eu só percebo que ganho quando vejo que ele não corre a bola. Eu lembro-me de servir assim aberto, eu fui mesmo para o as para acabar e fui muito ambicioso e a bola veio assim de direito. Eu lembro-me que enganei o que ia jogar descruzado, que é a minha melhor bola, e fui na direita dele e ele não se mexeu. Portanto só aí quando eu sinto e caio ao chão é que realmente percebi o que tinha acontecido. Ou seja, estava tão focado naquele ponto e nos pontos em si durante o jogo que só quando eu percebo que ganho é que caiu tudo. E muitas emoções, obviamente, a chorar, porque realmente era algo inédito, único para mim, muito importante para mim, para todas as pessoas que estavam ali. E eu acho que é um momento único, não só para mim, mas também para o desporto em Portugal. Ganhas a seguir um ATP depois na Índia, não é? Em 2022. Exatamente, 2022. Com 33 anos. Já um bocadinho mais tarde, depois de uma fase bastante má da minha carreira, depois de me ter lesionado. É um bocadinho injusto às vezes esta coisa do envelhecimento dos atletas de alta competição. Não acho que seja injusto, eu acho que é a lei de vida. Acho que temos que deixar os mais jovens crescer e com novos objetivos. Eu acho que é a lei de vida, acho que o desporto é mesmo assim. O ténis vai estar sempre lá, nós somos peões que andamos aqui, portanto ninguém é maior do que o desporto. E eu acho que eu fui um privilegiado por poder ter tido a oportunidade de jogar ao mais alto nível, poder ter jogado os maiores torneios do mundo e tive muita sorte em ter a carreira que tive. Obviamente com muito trabalho, mas também é preciso alguma sorte. E eu tive essa sorte. Tive a sorte de jogar grandes slams, os grandes torneios nos maiores estádios do mundo. Só houve um estádio dos maiores do mundo que eu não joguei, que foi Indian Wells. O central de Indian Wells eu nunca joguei. E portanto, enfim. E jogaste contra o Djokovic, contra o Nadal, ganhaste ao Ferrer. Exatamente. Consegui jogar contra os melhores jogadores do mundo. Mas voltando um bocadinho a 2022, Pune, foi um título que foi muito emocionante para mim. Depois de uma fase muito má da minha carreira, depois de me lesionar, de ter estado fora do top 100, de descer no ranking, foi algo que a mim me trouxe muita felicidade. O facto de eu superar todas as expectativas, que as pessoas já não achariam que eu pudesse voltar ao top 100, que pudesse voltar a ser João Sousa, que as pessoas estavam habituadas. Eu consegui demonstrar que, vencendo aquele torneio, que realmente eu ainda estava para voltar, e consegui voltar ao top 100. Estive lá, depois até fiz mais uma final em Geneve, que ainda tenho aqui uma facada aqui nas costas com o Rude, perder 7-6 no terceiro set, a ganhar 5-4 e a servir no terceiro. E portanto, enfim, são momentos engraçados. Coisas que tu não esqueces. Não, sem dúvida. Eu costumo dizer, eu tenho 4 títulos, mas tenho 8 finais perdidas. As pessoas esquecem-se que são 8 finais perdidas, mas é muito doloroso. Finais perdidas é muito duro. Temos o facto de ter chegado à final, também as pessoas muitas vezes esquecem-se o quão difícil isso é, não é? Claro, exatamente. Alguém que viveu e respira o ténis como tu agora, desde abril, que tens estado afastado como nós há pouco dissemos do circuito, o que é que vais fazer agora? Vais manter ligado ao ténis? Vais estar ligado ao ATP? Sim, sem dúvida. Se vou estar ligado ao ténis, de alguma forma ainda não pensei muito bem nisso, porque acho que é importante também ter este momento também de desligar do ténis. Foram muitos anos dedicados ao ténis, ao como melhorar, como ser melhor, enfim, a pensar no ténis, e portanto agora estou numa fase de desmame, diria eu, que acho que é importante para mim. Desfrutar um bocadinho, ir de férias. Já não tinha férias de 2 semanas seguidas há muitos anos, e portanto desfrutar um bocadinho disso, e depois logo se vê. Acho que existem muitos projetos relacionados com o ténis,
Por exemplo, podes usar aqui em primeira mão aqui ao podcast Geração 80. Não, mas enfim, eu tenho as minhas fontes. Eventualmente ter. Então, se já tens fontes, já não posso mentir. Não, estou a brincar. Não, existe um projeto muito giro que é relacionado com a ATP. A ATP quer que eu comece a trabalhar com eles na interação com os jogadores. E, portanto, é um projeto também muito aliciante. Depois existem projetos, obviamente, de uma academia que eu acho que não faz sentido para já. Eventualmente no futuro possa fazer sentido. Enfim, há outras coisas que sempre todas elas relacionadas com o ténis que são aliciantes e que eu acho que faz sentido eu estar ligado. Vais continuar a viajar muito, portanto? Sim, viajar foi sempre parte da minha vida. Nós todos os anos viajamos mais de 30 semanas ao ano, portanto, e eu acho que parar agora assim de repente ia ser duro para mim. E portanto eu acho que sim, vai ser bom eu poder viajar. E se puder viajar para ver ténis, ainda melhor. E vais fazer também uso de algo que se calhar muita gente não sabe, que tu és poliglota, tu falas 6 línguas. Falas português, espanhol, catalão, inglês, francês e italiano. É verdade. Como é que tiveste tempo para aprender essas línguas? Porque diz que falas fluentemente, não é? Eu não foi algo que eu sempre ambicionei. É um dom. O falar. Eu acho que sim, muito sinceramente, eu tenho muita facilidade. Ainda agora estive na Grécia de férias. Tive uma semana, tive 5 dias, na verdade. Mas eu já havia. Não, obviamente não. Mas é engraçado porque havia já expressões que eu já sabia o que é que queria dizer só de ouvir tantas vezes, não é? Já havia expressões que eu já sabia o que eles queriam dizer e portanto é engraçado. Eu tenho mesmo um bocadinho uma facilidade gigante de ouvir um idioma e de aprender. E portanto nós também tivemos a facilidade em França, em Portugal dá-se francês, não é? Temos 3 anos de francês. Não sei agora, se calhar já não. Mas eu tive 3 anos de francês na escola, do 7º ao 9º. Sim. Depois nós já desligamos, mas eu, como viajava tanto e viajava a alguns torneios em França, praticava, exatamente. O problema é que nós não praticamos e então perde-se o idioma. Mas eu, como tinha essa oportunidade, como viajava muito e praticava, e depois tinha uma coisa, que não tinha vergonha nenhuma em falhar. Falhava, eles riam-se de mim e eu perguntava, mas como é que se diz? E então eu ia aprendendo. E portanto, o italiano também foi de viajar muito por torneios, havia muitos challenges em Itália e portanto é muito parecido. Tudo o que ela tinha eu tenho muita facilidade. Tu nasceste em 89, portanto esta pergunta que eu vou fazer agora é mais sobre os anos 90 do que sobre os anos 80, naturalmente. Tu tens saudades dos anos 90, quando tu crescias, daquela parte em que nós tínhamos mais referências culturais comuns do que hoje em dia, em que as coisas são todas mais talvez fragmentadas na música, nos filmes, nas séries? Sim, é algo difícil de responder. Eu acho que hoje em dia as crianças têm acesso muito fácil a muita informação. A internet veio revolucionar tudo. Qualquer pessoa tem voz em qualquer matéria, seja ela... Existe muita informação errada, ok? Nós vamos à internet, o chamado Dr. Google, e sabemos logo o que é que acontece e o que é o que é que não é. Mas as crianças, o que eu vejo é que as crianças são muito pouco pacientes, querem resultados imediatos. E nós, na nossa geração, não era assim. Nós queríamos alguma coisa e tínhamos que ir e fazer e tentar, e não conseguíamos logo e voltávamos a fazer. E portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. Acho que a geração de hoje é muito pouco paciente, quer resultados imediatos e em termos mentais isso acho que não crescem tanto como nós crescemos. Nós, para conseguir algo, tínhamos que lutar e tínhamos que fazer e voltar a repetir, e portanto eu acho que a grande diferença é nesse sentido, a meu ver. Falando em informação, tu foste sempre muito cosmopolita, sempre foste crescendo e foste viajando muito. Como é que era e como é que são as tuas fontes de informação? Como é que tu foste também ao longo do tempo sabendo o que é que se passava em Portugal, no mundo? Isso é algo que te interessava e te interessa? Olha, eu gosto muito de ler. Aliás, eu levava sempre um livro comigo para os torneios. Às vezes demorava mais semanas ou menos semanas, mas levava sempre um livro. Mas eu mantinha-me sempre informado. De alguma maneira mantinha-me sempre informado. Sou uma pessoa ligada muito à família. Ligava sempre todos os dias para casa, aos meus pais, e eles, se havia alguma coisa, informavam sempre, que sabiam que eu era um bocadinho desconectado.
estava muito focado no ténis, mas sempre me interessei por saber e por estar informado, isso sim, eu acho que nunca fui muito desinteressado nesse aspecto, apesar de não ver muita televisão. E o facto de haver muita informação também pode levar a muita desinformação, não é? Exatamente. O que é que se pode fazer em relação E depois a eu isso? tinha uma coisa que é, depois com as redes sociais, eu tentava-me abstrair um bocadinho disso, porque existia muita crítica, existia muita... Como é que fazias? Não lias? Não lia, simplesmente nem ia. Tinha essa facilidade porque tinha os meus managers que podiam lidar com isso e, portanto, eu tentava abstrair um bocadinho desses comentários ou dessa... Enfim, hoje em dia toda a gente tem uma voz, não é? Seja ela... Mas a verdade é que a tua carreira nasceu e cresceu muito a par do crescimento das redes sociais. Claro que sim. Tu viveste e sofreste provavelmente muito com isso, não é? Sim. E nos últimos anos temos uma vertente que as pessoas se calhar não sabem, que é a vertente das apostas, não é? Existem nós desportistas, no meu caso do tenistas, nós cada semana depois de perder ou ganhar, antigamente era só quando perdíamos, mas agora também é quando ganhamos, recebemos N mensagens de apostadores fracassados a insultar-nos, a dizer espero que, enfim, que morras, que a tua família tenha, coisas assim completamente fora de lugar. E, portanto, isso é uma realidade que existe hoje em dia, que já existem algumas, enfim, autoridades a par dessa situação, que estão a fazer frente a isso, mas é uma realidade que existe e as crianças, os miúdos, principalmente os adolescentes, às vezes não é fácil de saberem lidar com isso. Portanto, sem dúvida, eu cresci, eu vi, portanto, eu passei o processo desse crescimento todo, não é? De as redes sociais pouco a pouco serem uma rede de informação gigante, não é? Não só a televisão ou a rádio, mas sim as redes sociais. Hoje em dia, através das redes sociais, nós sabemos o que acontece no mundo. Não é? E os teus pais e o teu irmão também, esses leem e depois diziam-te qualquer coisa? Ou tu também dizias? Não, nunca falamos sobre isso. Nunca. A crítica, os meus pais nunca ligaram nada, felizmente, o meu irmão também não. Portanto, nunca caíram no erro de responder a alguém. Portanto, eu acho que nesse sentido nós tínhamos a cabeça muito bem no sítio. Se voltasses agora a ter, sei lá, 10 anos, por exemplo, o que é que dirias ao teu jovem João Sousa como conselho para a vida? Eu sou um bocadinho, nesse aspecto, sou muito prático. Eu acho que nós somos o que somos por causa dos erros que nós cometemos. Eu acho que nós aprendemos muito mais dos nossos erros do que as coisas que nós conseguimos fazer bem. E, portanto, eu acho que faz parte do processo. Aquilo que eu diria ao João Sousa pequenino é que trabalhasse como eu trabalhei. Que fosse ambicioso, eventualmente mais ambicioso ainda. Ainda mais ambicioso. Porque muitas vezes eu tinha o tal medo, toda a gente tem medo nesta vida, não é? Mas às vezes eu sempre acreditei em mim, mas às vezes gostava-me de ser um bocadinho mais ambicioso. E se eu tivesse eventualmente sido mais ambicioso, até poderia ter chegado eventualmente mais longe. Não digo que sim, mas se houvesse alguma coisa que eu gostaria de lhe dizer era que tivesse sido mais ambicioso. Como é que te vês daqui a 25 anos? Espero que vivo, primeiro. Acho que é uma boa resposta, sim. Mas feliz. Eu acho que o importante nesta vida é ser feliz. É uma resposta um bocadinho ambígua, mas a verdade é essa. Eu daqui a 25 anos, são muitos anos, são tantos anos como eu dediquei ao ténis, não é? A nível profissional, mas espero ter uma família, poder desfrutar dessa família e poder estar feliz e certamente ligado ao ténis, porque não? Olha, nós temos sempre uma pergunta que fazemos aqui no podcast, que é: porquê é que esta geração de 80 é a melhor de todas? Esta geração de 80 é a melhor de todas, sem dúvida, porque nós vivemos um bocadinho de tudo. Tudo o que existiu de evolução em todas as vertentes. Eu acho que nós conseguimos apanhar isso. Eu sou do tempo com 15 anos que em Barcelona eu usava a moedinha para a cabine telefónica. Não havia iPhone, não tinha telefone. E, portanto, daí ao que nós temos hoje em dia vai um passo gigante. E, portanto, eu acho que nós vivemos um bocadinho tudo isso. E, portanto, eu acho que é uma geração realmente, não só pelos CDs e pelas cassetes, mas porque realmente nós vivemos apanhamos tudo um pouco. João, muito obrigado por esta resposta e muito obrigado sobretudo por teres vindo aqui ao Geração 80. Eu que agradeço. Foi um prazer. Este episódio foi o último desta temporada. Foi um prazer ter-vos ouvintes desse lado e foi ótimo ter acabado aqui com chave de ouro com o João Sousa. Este episódio, à semelhança de outros, teve a sonoplastia de João Martins, a produção de Mariana Oca Ferreira e a fotografia de Matilde Fieschi.
O grafismo da capa é do João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar.